Enfim, cheguei a Boa Vista, a capital de Roraima. Estava faltando uma viagem a essa capital brasileira localizada acima da linha do Equador. Com os seus 413.486 habitantes, segundo o Censo IBGE 2022, apresenta ótima condição de vida para a população local, sendo muito bem estruturada e planejada. A estrutura da cidade a coloca como cidade boa para viver, tal a condição que existe para atividades ao ar livre, sistema de saúde pública, a condição de polo universitário e a boa situação dos serviços em geral. Circulando, percebe-se bons restaurantes, bares e as praças. Bom, aqui existem praças que dão uma condição ótima à população incluir atividade em seu cotidiano. Aliás, tem muita praça na cidade. Um detalhe bem interessante isso. Em 2022, Boa Vista foi incluída entre os 25 destinos considerados tendência pelo Ministério do Turismo. E existem boas razões para que o órgão máximo do turismo nacional aponte Boa Vista, apontasse naquela ocasião com todos esses predicados. No fim do vídeo, vou mostrar o equipamento que colocou Boa Vista literalmente em outro patamar no turismo da Amazônia. Vamos falar um pouco sobre a história da cidade? Qual a importância dessa região aqui para a cidade de Boa Vista? Perfeito. Aqui no caso é onde nós temos o início do município de Boa Vista, né, por meio da colonização, e ao fundo nós temos a Igreja Matriz, que teve sua origem ali com uma capela pelas ordens Ordem dos Carmelitas, no caso, no século XVIII, mas que começou a ganhar destaque a partir do final do século XIX, quando foi elevada à condição de igreja e expandida com a Ordem dos Franciscanos. E no final do século XIX, no caso, nós temos uma acentuação aqui da presença religiosa, mas em especial das fazendas, em especial se dedicando à atividade da pecuária esta que abastecia a cidade de Manaus devido ao auge, né, no caso, do ciclo da borracha aqui na região amazônica. Então isso ajudou a fomentar o processo de colonização aqui de Boa Vista e também, futuramente, a criação do município em 1890. Ela está localizada à margem direita do Rio Branco, por também na questão da topografia, né, estar mais elevado também no nível do rio, nesse contexto, e com isso, por estar próximo ao Rio Branco, facilitou também o seu processo de colonização. O nome Boa Vista é uma homenagem à Fazenda Boa Vista, que está localizada à direita da Igreja Matriz, que foi fundada por Inácio Lopes de Magalhães em meados do século XIX e que... A sede seria aqui nessa esquina? Isso, exatamente. A sede, no caso, né, você ali na parte interna ainda tem uma estrutura ainda original, no entanto, atualmente a fazenda já foi desativada há muito tempo e funciona atualmente como um bar e restaurante com o nome Meu Cantinho, né. Ali no restaurante você encontra inclusive um letreiro, né, de concreto mostrando a história daquele espaço e como que surgiu também o nome da cidade de Boa Vista em alusão à Fazenda Boa Vista. E eu perguntei a ele se ele concorda se Boa Vista é uma cidade boa para morar. Olha só o que ele falou. A gente percebe isso pelas pessoas que migram para a região e têm a sua história de vida completamente transformada, porque desejam ficar pouco tempo aqui, porém, ao perceber que a nossa cidade possui um IDH que é maior que a cidade de Manaus, maior que a cidade de Belém, que são as duas maiores metrópoles da região amazônica, além de, né, você ter um acesso a praças públicas, o que facilita, né, o crescimento e atividades em família, atividades com seus filhos. Por isso que Boa Vista também tem o título, né, de capital da primeira infância, porque visa cuidar do melhor, né, da melhor maneira possível das crianças do município. Você percebe um destaque para essa qualidade de vida. Então, quem bebe da água do Rio Branco, né, tem aqueles que vão, porém retornam e quando voltam vêm para matar a saudade, e tem aqueles que permanecem aqui, constituindo famílias e fazendo com que a história do município possa ficar cada vez mais rica. Como 65% da população do estado está concentrada na capital, Boa Vista exerce um papel importante quase em todas as áreas. Na educação, é um grande polo de ensino superior na Amazônia, tendo diversas faculdades e universidades, dando a condição de muita gente, mesmo fora do estado, buscar recurso em Boa Vista, o que termina por contribuir com a geração de mais recursos para a cidade,
já que esse detalhe movimenta o mercado imobiliário, por exemplo. Outra área de extrema importância é o setor de saúde pública e privada, já que existem hospitais com capacidade de atender os mais exigentes casos, colocando Boa Vista em boa condição entre as demais cidades da região norte, apenas para citar a Amazônia. Como dica para vocês, eu digo assim, explore a cidade, aproveite, passeie. Eu confesso que tive uma sensação de segurança, não me senti nem um pouco incomodado, nem um pouco ameaçado, né? Porque normalmente fala-se, quando você está viajando, para ter um pouco de cuidado, tranquilo. Fiquei muito bem, muito à vontade nessa cidade aí de médio porte, né? Um pouco mais de 400 mil habitantes, deu para circular, deu para passear, fazer amizade com as pessoas, pedir informação na rua, o que foi muito prazeroso. E poder circular pela cidade. Como eu estive lá de carro, tive a oportunidade de passar nos mais diversos lugares, nos pontos turísticos, perguntar às pessoas, ser acompanhado por guias, o que me deu uma condição muito boa de conhecer a cidade mais do que eu até imaginava. Portanto, foi muito bacana poder passar por Boa Vista e conhecer um pouco mais dessa cidade que tem uma condição muito boa no turismo da Amazônia. Agora, já se aproximando aqui, uma dica para você. A Orla Taumanã, a gente no final da tarde pôde se aproximar da orla para conhecer um pouco mais, para de alguma forma sentir a cidade, até porque fala-se muito no contato da cidade com o Rio Branco, que exerce um papel fundamental. Foi por lá que os primeiros habitantes chegaram, que a exploração do município, a fundação da cidade se deu através do Rio Branco. E a gente poder até nessa parte da cidade, mas chegar na orla, que é uma edificação nova, né? Essa Orla Taumanã aí, com os bares, restaurantes, eu acho que é provavelmente uma das melhores experiências a indicar ao turista. Não dá para passar por Boa Vista sem, de alguma maneira, apreciar esse contato, especialmente no final de tarde. Você sabe, a Amazônia, sempre o mais indicado depois das 16 horas você fazer um passeio, porque antes disso o sol incomoda, seja em o lugar que for na Amazônia. Portanto, vale muito a pena no final da tarde você fazer o que eu fiz aí, de conhecer essa Orla Taumanã, que foi, eu posso assegurar a vocês, algo espetacular e que vale muito a pena. Existe uma avenida que é considerada ponto de passagem de todos que moram e principalmente aqueles que visitam Boa Vista. N. Garcês é o nome dela, o nome da avenida, onde fica localizada o complexo Ayrton Senna e a Praça das Águas. Que a Praça das Águas, por exemplo, existe mais coisas envolvidas, mas, por exemplo, a Praça das Águas, que é um espetáculo à parte, com um show de água e de luzes que dão movimento, alguma música que toca enquanto as águas sobem e descem, criando um ambiente absolutamente diferente e cheio de cores e magia. Um passeio que é bom fazer à noite. Já mostrei para vocês a praça, mas aqui no centro tem um passeio que fica muito interessante. Ali na frente fica a Assembleia Legislativa, aqui na frente o Palácio do Governo, ali a Catedral da cidade, mas à noite, especialmente à noite, é sempre bom o turista ver esse espaço que é uma homenagem aos garimpeiros, que essa é o estado de Roraima, Boa Vista, tem uma relação muito grande com a atividade de mineração, né? E aqui o garimpo de ouro e também de diamante sempre foi uma realidade aqui por essa região, e existe aqui essa homenagem. A restauração foi feita em 1999 e aqui tem o nome de alguns garimpeiros que foram citados aqui nessa homenagem feita pela prefeitura. Portanto, quem quer conhecer, quem dia vai passar por aqui, precisa passar pelo monumento em homenagem aos garimpeiros. E aqui em frente à Orla Taumanã, que é um dos pontos da cidade, com bares, restaurantes, tem o monumento aos pioneiros. Edson, o que significa tudo isso aqui? Vamos falar um pouco da esquerda para a direita. Esses casais que tem aqui simbolizam os pioneiros, os primeiros que chegaram pelo rio aqui no nosso estado,
que antigamente que era Boa Vista do Rio Branco. A canoa significa o transporte, que eles chegaram na época, que só vinha para cá se fosse de embarcação. No centro você vê um pouco da nossa vegetação, a nossa palmeira real, né, que é o Buriti. Esse senhor que está montado em seu cavalo, alguns falam que é Inácio Lopes de Magalhães, que era um antigo pioneiro que tinha aqui no nosso estado. Você percebe aquelas figuras ali que são os povos indígenas, que são os primeiros que existiu aqui no nosso estado. Um pouco da nossa fauna, o macaco, a onça, a raposa. E essa grande mulher aqui, que é Macunaíma, que simboliza a nossa rainha, né? Que protege as nossas montanhas e o nosso estado. Boa Vista, além de suas atrações turísticas dentro da sede do município, dá a condição de o visitante se deslocar por outros municípios atrás de cachoeiras, aventuras e situações inusitadas. É reconhecidamente um centro irradiador de roteiros turísticos, sendo um dos mais bem servidos da Amazônia. A partir de Boa Vista se tem uma condição de conhecer um sem números de lugares incríveis, daqueles assim que realmente agradam, como a Serra do Tepequém, um dos destinos mais consagrados no turismo da região norte, por seus recursos, que vem desde a época em que era uma reserva garimpeira, que deixou de funcionar em 1989 e de lá para cá se voltou ao turismo. Tepequém é um dos lugares a ser visitado por quem gosta de adrenalina. Saindo de Boa Vista, chega-se à fazenda Buriti Grosso, outro lugar bem aquinhoado pela natureza e de onde uma verdadeira experiência de turismo rural pode ser vivida, longe de tudo, perto do verde, do ar puro da fazenda. A outra boa recomendação é o Lago do Robertinho, distante 45 quilômetros do centro de Boa Vista, e que concede ao visitante puros momentos de deleite com o ar livre, sem vínculos com a correria do dia a dia. Ainda tive a oportunidade de conhecer mais 2 lugares espetaculares. A Cachoeira do Evandro, que é um lugar a ser pontuado por quem gosta de se embrenhar na floresta, para desbravar e, claro, se deparar com cenas de encher os olhos, tal a beleza. Outro lugar fora de série é a Cachoeira do Davi, um espaço praticamente no meio do nada e que exige esforço para se alcançar 5 cachoeiras. Olha só, 5 cachoeiras com belezas, mais uma vez, que recompensa e que aparece em doses generosas de água caindo. Lembra que eu falei que iria mostrar a principal atração turística de Boa Vista no final? Pois bem, é o Mirante Edileuza Lodge, uma edificação de 120 metros de altura, que é o ponto de observação mais alto da Amazônia. Com apoio de servidores públicos e com acesso inteiramente grátis, o visitante, depois de fazer o agendamento, tem a condição de subir até o topo e olhar a cidade de um lugar privilegiado. Cada grupo com 20 pessoas, o que dá uma boa condição para que a experiência seja a melhor possível. Do alto, Boa Vista é olhada em fim de tarde. Melhor ainda foi no dia da minha visita, quando pude contemplar a superlua, o que deixou a todos bem impressionados com a beleza de uma noite especial. Portanto, é esse o lugar hoje que é badaladíssimo, não somente em Boa Vista, mas no turismo da Amazônia, pelo espetáculo que proporciona àqueles que se dão ao trabalho de agendar, de buscar a sua vez, lembrando sempre que é inteiramente grátis e vale muito a pena. Super recomendável hoje. Então, para encerrar, a gente termina com essas imagens que eu julgo espetaculares de Boa Vista. Se você gostou do vídeo, que você possa compartilhar, indicar aos seus amigos e não esqueça de seguir
Turismo Aqui.